Tudo bem, gente? Tudo bem? Boa tarde, Marcela, tudo bem? Beleza, beleza, boa tarde, tudo bem? Caio, Alailson, doutora Bruna, tudo jóia? Beleza? Regiane, Francisca, tudo bem? Vamos entrando, mais uma live às 13 horas. Hoje é trazer um pouquinho, 13h04, mas aí começamos sempre nesse horário aí, tá? 13 horas. Oi, Viviane, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Francis, beleza, beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Falar um pouco sobre ansiedade hoje. De novo, né? Falar um pouco sobre ansiedade, mais uma vez. Beleza. Beleza, beleza. Legal. Legal. Diógenes, beleza. Tudo bem, Érica? Ansiedade crônica, Francisca. Nós temos falado nessas lives sempre a respeito de algumas características. Ó, o João Neto, rapaz. Suede, algumas características da pós-modernidade que tem provocado ansiedades várias, né? Ligada no 220. Fala, Vera, tudo bem? Rafael, beleza, gente? Tudo bem, tudo bem? Então vamos lá. Falar algumas coisas importantes antes de eu começar. Alguém tem alguma pergunta a fazer a respeito de ansiedade? Alguma pergunta sobre ansiedade? Beleza? Antes de eu começar, fala, João Pedro. Beleza? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, boa tarde, Rafael. Antes de eu começar. Olha a Regiane falando que teve problemas graves de ansiedade depois que voltou a estudar. Isso acontece por várias razões, não é? Isso acontece por várias razões. Isso acontece, por exemplo, porque nós somos muito imediatistas. Nós queremos voltar a estudar e queremos entender tudo hoje mesmo. E não damos tempo para o processo. Se a menopausa aumenta, qualquer alteração hormonal pode interferir. E como combater a ansiedade, eu vou passar aqui pelo Instagram mesmo. Depois, alguns exercícios sobre o assunto, a respeito do assunto. Algumas maneiras de você combater, para você combater a ansiedade. E é importante, sobretudo, nós compreendermos alguns equívocos de nossa época. Alguns equívocos, algumas características da linguagem do nosso tempo. Não é? Tem insônia por causa da ansiedade também. Eu acho. Sim, a ansiedade provoca insônia. E a insônia provoca ansiedade. Quer dizer, você acaba criando um ciclo, né? Um ciclo de situações que vão prejudicando você. E isso tudo vai provocando uma angústia, evidentemente. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Existem alguns equívocos espalhados por aí. E é disso que estamos tratando nessas lives, por exemplo. É disso que estamos tratando nessas lives. Toda época muda a linguagem. Eu falava sobre isso. Fala, Wellman, beleza? Eu falava sobre isso com Flávio Brito ontem. Sempre que nós alteramos a tecnologia da comunicação, nós alteramos a linguagem e, portanto, modificamos o jeito como nós percebemos o mundo. Fala, Kênia, beleza? Evelyn. Nós alteramos o jeito como nós percebemos o mundo e o jeito como nós nos percebemos. Eu posso dizer, então, que cada época inventa o seu jeito de sofrer. Inventa o seu jeito de sofrer.
E aí eu tenho trabalhado nessas lives já faz 2 semanas, fazendo 2 semanas hoje. Eu tenho trabalhado muito sobre isso. Quais são as características do século XXI que aumenta a ansiedade? Quais são as características que aumentam a ansiedade no século XXI? E se eu sei o que está aumentando a minha ansiedade, se eu descubro, eu acabo tendo a possibilidade de desenvolver posicionamentos, exercícios que combatam essa ansiedade. Por exemplo, o que você acha de imaginar o futuro? Você acha que imaginar o futuro é bom ou atrapalha? Ajuda a controlar a ansiedade ou atrapalha no controle da ansiedade? O que você acha? Ficar pensando como é que você vai estar daqui a um ano, isso é bom ou é ruim? O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Mentalizar como é que vai ser o dia de hoje, o dia de amanhã, como é que vai ser a semana. Isso é bom ou atrapalha? Na sua ansiedade, isso é legal para você? Isso controla a ansiedade ou atrapalha as coisas? O que você acha? Gostei do depende. Olha, Francisco, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Na verdade é o seguinte, quando você pensa que o seu dia vai ser muito bom, isso não é ruim. Isso não é ruim. E que você vai ter momentos felizes, isso é legal. Isso é legal. Quando você imagina o que vai acontecer de forma subjetiva. Beleza, Guilherme, gostei. Em curto prazo é apenas organização. Em longo prazo é masoquismo. A Vera fala que atrapalha muito. Organiza, mas atrapalha. Na verdade é o seguinte, se eu anoto as coisas que eu tenho que fazer e mentalizo o que eu tenho que fazer, isso é organização. Isso é organização. Eu mentalizo aquilo que eu vou fazer. Não é? Agora, quando é que isso atrapalha demais? Quando a pessoa imagina um futuro de sucesso, a pessoa estuda para passar num concurso, ou estuda para ser bem-sucedida no vestibular, no Enem. Aí ela se imagina usando aquela roupa, onde ela vai morar, nos mínimos detalhes, ou seja, ela imagina o que vai acontecer do ponto de vista da imagem. Da imagem. Ela imagina os detalhes daquilo que vai acontecer. Isso é adoecedor. Por que isso é adoecedor? Porque sabe o que é frustração? Frustração é a diferença que existe. Frustração é a diferença que existe. É o gap. A diferença entre o que você idealizou e a realidade. É isso que é frustração. A diferença entre a idealização e a realidade. E quando você imagina o seu sucesso, aquilo que você luta para conquistar, nos mínimos detalhes, nunca acontece exatamente como você imaginou. Então você acaba alimentando uma sensação constante de fracasso, porque nunca acontece com tantos detalhes do jeito que você imaginou. Na verdade, quanto mais distante é o futuro, menos detalhes deverá ter a nossa imaginação desse futuro. Olha a Evelyn falando. Olha, eu sinto muitas frustrações e crises existenciais em relação a isso, claro. Essa diferença entre o futuro idealizado e a realidade. Quer dizer, mesmo que você tenha sucesso, mesmo que você consiga, nunca é exatamente como você imaginou. Nunca é do jeito que você imaginou. E por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Um dos problemas é a expectativa. E na verdade, um deles, né? É isso aí. Mas na verdade, tem a ver com o jeito como nós construímos a expectativa. Tem a ver com o jeito como nós construímos a expectativa.
Porque o que acontece é o seguinte: se eu acordo hoje, preste atenção, se eu acordo hoje e organizo as coisas que eu tenho que fazer, isso é organização. Se eu penso que vai ser muito legal, que o dia vai ser bom, subjetivamente, ótimo, perfeito. É uma maneira de nós nos relacionarmos com o futuro. Perfeito. Não é? A questão de nos cobrarmos demais, sim. Agora, o que acontece é que tem gente ouvindo palestras, dando palestras, dizendo que você, para se motivar, você precisa imaginar o que vai acontecer com você com riqueza de detalhes, nos mínimos detalhes, com a precisão absurda. Isso pode até motivar você alguns dias, mas com o tempo, isso acaba colocando você num ciclo de sensações, de fracassos e de frustrações, porque nunca acontece do jeito que você sonhou. Nunca acontece do jeito que você imaginou. Nunca. É claro que você investir no futuro, imaginar que vai ser bom, que vai ser legal, que você vai conhecer pessoas legais, isso é muito bom. Agora, tem uma galera dando palestras sobre isso, dizendo que você tem que imaginar o futuro com riqueza de detalhes objetivos, de detalhes materiais. Puxa, isso, além de ser uma bobagem enorme, você não sabe o que vai acontecer hoje. A gente investe no dia de hoje. Nós nos organizamos para o dia de hoje. Nós nos preparamos para viver o dia de hoje. Mas nós temos que deixar dentro da nossa expectativa a ideia de que é uma expectativa e de que nós nos esforçamos, mas que nunca acontece exatamente como nós imaginamos, e quanto mais distante é esse futuro, menor a chance de acontecer exatamente como nós imaginamos. Nunca acontece como nós imaginamos. Às vezes é até melhor. Fala, Rogéria. Às vezes é até melhor. Mas esse papo, essa neurose atual, de que nós temos que imaginar o detalhe exatamente nos mínimos detalhes, isso é adoecedor. É verdade, dizem, se imagine com o objeto que você deseja na mão. Esse negócio de imagine, você está num lugar, agora você está andando pelo prédio em que você vai trabalhar. Você abriu a porta, e vou te contar um negócio. Sabe por quê, Francisca? Sabe por quê que isso dá certo? Porque esse tipo de palestra dá certo? Porque no momento em que você se imagina segurando o objeto que você deseja, no prédio em que você deseja estar, no momento em que você se imagina a roupa que você deseja usar, aquilo te dá um prazer momentâneo incrível. Incrível. Você sai dali feliz. Você ouve aquela palestra alegre. O problema é que isso te motiva durante alguns dias. E se algo der errado nesses dias, a frustração vai ser absurda. Esse tipo de engano a si mesmo, aquele momento em que você se engana, não é? Isso vai cobrar um preço depois. É isso aí, doutora Bruna. Pensar no futuro é importante para você ter sonhos. Claro, metas para alcançar. Mas não podemos focar só nisso, com certeza. A Lígia fala, desejar é perigoso? Não. Não. Olha o pessoal do Mais Gel. Não se você deseja aquilo que você espera, imaginando que talvez não aconteça como você espera. Desejar é importante para que aconteça algo. Agora, você nunca pode ter certeza de que vai acontecer do jeito que você pensou. Fala aí, meu herói. Aí a frustração é bem pior depois. Sem dúvida. A frustração é bem pior depois. E aí, para atrapalhar mais ainda, tem aquela palestra motivacional que fala que você tem que ter o controle da sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Você é vítima ou você é protagonista da sua vida?
Isso é uma bobagem sem fim, como se você pudesse ter o controle de tudo. É claro que você tem que ser protagonista, é claro que você tem que ter consciência de si mesmo, é claro que você não pode ser vítima, mas daí a achar que você controla todas as variáveis da vida, esse tipo de discurso é uma fábrica de frustrados e, consequentemente, uma fábrica de ansiosos, sem dúvida alguma. Fala, Lobão! Olha o Lobão lá do Mais Gel. Isso, sem dúvida alguma, é uma profunda fábrica de ansiosos. Essa ideia de que nós temos que imaginar o futuro exatamente como ele é. O Lacan, na psicanálise, fala uma coisa interessantíssima. Ele diz que o nosso desejo de futuro tem que ser um sonho ruim. Tem que ser um filme ruim. Desculpa, eu falei errado. Tem que ser um filme ruim. O que é um filme ruim? Um filme ruim é aquele filme sem muitos detalhes, as cenas confusas, porque não pode ter muito detalhe, porque à medida em que a história vai acontecendo, você vai adaptando. Você vai adaptando. É um furacão, concordo, Regiane, concordo. O nosso desejo de futuro tem que ser um filme ruim. Você não pode imaginar tudo nos mínimos detalhes. É um filme ruim porque você vai adaptando à medida em que acontece. Claro, claro. Não é? É aquela história. Se de repente... É como numa peça. Se aquele ator fica doente, tem um substituto daquele ator. E se de repente o menino quer se casar, a menina quer se casar, e aí você imagina uma outra pessoa nos mínimos detalhes, nunca vai ser daquele jeito. Nunca vai ser. Agora, se você imagina uma pessoa legal, mas não coloca muitos detalhes, diversas pessoas vão poder ocupar esse papel. Vai ser mais fácil adaptar a expectativa à pessoa que vai aparecer. Na verdade, o nosso desejo de futuro tem que ser muito parecido com o nosso sonho. Como é que é o seu sonho? O seu sonho é nos mínimos detalhes ou o seu sonho é vago, bagunçado? É vago ou bagunçado? É vago e bagunçado. Então o que acontece? A nossa expectativa de futuro é essa linguagem que a nossa mente entende. É a linguagem do sonho. É a linguagem do vago. Desejar é fundamental. Desejar é fundamental. Mas sempre que você cria uma expectativa de futuro, é fundamental que essa expectativa de futuro seja sentimentalmente muito boa, mas sem muitos detalhes. Porque aí a sua expectativa de futuro vai sempre dar certo. Então eu devo ser um realista beirando ao absurdo. Olha, o outro ali é bagunçado, o sonho. Verdade, tudo isso é bastante verdadeiro. Isso é bastante interessante pelo seguinte, preste atenção. Eu conheço o Joãozinho e o Zezinho. São nomes fictícios, mas são pessoas que eu já atendi como psicanalistas, ou como psicanalista, e pessoas que têm um discurso muito diferente. O Joãozinho sempre reclama que aquilo que ele deseja nunca acontece, e portanto ele é ansioso e frustrado. O Zezinho diz que tudo que ele imagina acontece. Acontece tudo que ele imagina. E ele é muito feliz porque ele sonha, dá certo. E quando eu investigo os dois, eu descubro o seguinte, que o problema não está naquilo que acontece ou deixa de acontecer. O problema está no jeito como cada um sonha. E no jeito como cada um cria sua expectativa. É porque o Joãozinho imagina o futuro com tantos detalhes. Ele é tão exigente com aquilo que vai acontecer. E o pior, teve gente que disse para ele que tem que ser assim. Ele imagina o futuro com uma riqueza de detalhes tão grande
que ele fica motivado no momento. Mas logo, logo, uma semana depois, ele entra numa depressão terrível, porque não acontece como ele imaginou. Já o Zezinho é sempre feliz, porque ele investe no futuro. Mas ele não imagina com tantos detalhes. Ele imagina o futuro, que vai ser muito legal, mas sem tanta riqueza de detalhes. Então fica mais fácil adaptar o que ele sonhou ao que vai acontecer, ao que vai acontecendo. E ele sempre disse que aquilo que ele deseja acontece, mas é porque ele sabe como se deve desejar. Essa ideia de que você tem que imaginar tudo nos mínimos detalhes, isso é uma fábrica de frustrados, porque nunca acontece como você imaginou, em nada na vida. Na verdade, Evelyn, isso acontece, você vai confessar para mim. Ela diz assim, ó, e quando você não consegue nem ter expectativa de futuro, de querer tantas coisas e não decidir nada. Isso acontece quando a pessoa já se cansou de imaginar e dar errado. Olha o Diógenes. A ansiedade pode estar relacionada à mudança de valores da sociedade atual. A tecnologia nos faz preocupar muito com aparência e resultados de forma imediata, com certeza. Na verdade, as novas tecnologias alteraram não só a questão de valores, mas alteraram profundamente a maneira como nós nos relacionamos com a realidade. Sem dúvida. Olha só, a Lígia falando da borboleta no estômago, né? É aquela sensação estranha. Fala, Letícia. Aquela sensação estranha, é uma dor que não dói, mas que incomoda. É isso aí. É isso aí. Tudo isso é ansiedade, não é? E isso está mudando o nosso jeito de perceber a realidade, o nosso jeito de perceber a realidade. Com certeza. Olha, Evelyn, isso é verdade, não é? Você se cansou tanto. Oi, meu bem, beleza? Letícia. Você se cansou tanto de criar expectativa e não acontecer, que você acabou se frustrando. Com o tempo, isso acabou frustrando você. Com o tempo, isso acabou frustrando você. Beleza, Letícia? Oi, meu bem. Oi. Beleza. Não. Agora, olha só o que acontece. Deixa eu te contar um negócio. Sabe quem é que imagina tudo nos mínimos detalhes? Criança. Quando vai pedir alguma coisa para o Papai Noel. Mas aí, Evelyn, só de saber isso que eu estou dizendo agora, isso pode ser um caminho para você criar expectativas de futuro sem tantos detalhes. Sem tantos detalhes. Quer ver uma coisa interessante? Quando a criança pede um presente para o Papai Noel, ela coloca na cartinha exatamente do jeito que é o presente que ela quer. Exatamente o que ela quer. De forma precisa. De forma absurdamente precisa. E muitas vezes ela ganha. Porque é a boneca da marca tal. É o carrinho da marca tal. Então o que acontece? A família compra. E ela fica feliz porque ganhou aquilo que ela pediu do jeito que ela pediu. É verdade, Lígia. Muitas vezes o pessimista é taxado. Hoje em dia, você tem que ter aquela aparência de que deu tudo certo o tempo todo. O que é falso, né? O que é falso. Então, na infância, você pede uma coisa específica e ganha uma coisa específica. Só que na vida adulta, você tem que amadurecer. As coisas não acontecem mais assim. Tem que haver, verdade, Wellman, esse equilíbrio entre expectativa e realidade. E olha, Letícia, vamos falar sim sobre relacionamentos. Sem dúvida. Essa expectativa, não é? E essa realidade, isso tem que ser bem dosado. Até porque, preste atenção, as pessoas, e isso tem a ver com a pós-modernidade, e como achar o equilíbrio,
fundamental você estar feliz com o presente, exercício. Eu vou passar exercícios sobre isso, algumas leituras e alguns exercícios, isso nos próximos dias, não é? E sempre imaginar o futuro sem tantos detalhes. Sem tantos detalhes. Diógenes, mas hoje o detalhe faz a diferença em quê? Faz a diferença em quê? Eu concordo que o detalhe faz a diferença em várias situações. Mas quando você imagina o futuro distante, não é? Imaginando numa riqueza de detalhes, como é que vai ser a residência que você vai fazer, de que jeito, onde vai passar, vai que você passa num lugar melhor ainda. Eu concordo, as comparações. E é lógico que se você monta o seu consultório, é importante pensar nos detalhes, claro que é. Mas os detalhes em relação ao futuro distante, isso é prejudicial, porque isso cria expectativas que não se cumprirão e adoece as pessoas. Quer ver? Eu vou te contar um negócio que eu acho muito importante sobre como que a nossa sociedade está se infantilizando no que se refere à linguagem. Eu acompanhei, por exemplo, prestei atenção na linguagem ou nas linguagens de alguns candidatos. É isso aí. Você precisa estar bem no presente, Wellman. É isso mesmo, não é? É a questão do equilíbrio. Você tem que achar o equilíbrio. Não tem jeito. Engraçado, é essa a dificuldade. Estar no futuro, planejando o futuro, mas ainda assim ser capaz de viver um dia de cada vez. Expectativa desleal. Mas sobre a questão de candidatos a vereadores, alguns que eu conheço, eu analisei alguns, uns 10 mais ou menos, em relação à linguagem. Teve candidato, por exemplo, que na eleição passada, na anterior, conseguiu 4.000 votos aqui em Goiânia. Agora trabalhou mais, fez mais campanha, não é? Aprimorou os projetos e teve 2.000 votos. Quer dizer, diminuiu a quantidade de votos. Um outro que eu conheço, que da eleição passada tirou 2.000 e agora tirou 800 votos. Normalmente, são candidatos confiáveis, eu os considero honestos, mas assim, o que eu percebi é que os candidatos que têm propostas sofisticadas não são mais ouvidos. Como assim propostas sofisticadas? Aquela galera que fala que vai investir na segurança, na saúde, e tem até um projeto para isso. Mas se isso é muito vago, as pessoas não compram mais essa ideia. Quem é que é eleito? Quem prometeu que vai consertar a praça tal da rua tal? Ou aquela pessoa que tem uma causa única, proteger animais. Numa sociedade, preste atenção, em que os discursos estão ficando infantis, na política, por exemplo, é mais ouvido quem fala só de um assunto e não de vários assuntos. Por quê? Porque é uma coisa muito específica. Então a nossa linguagem está ficando muito direta, prática. Ganha quem só fala de uma coisa. Em certo sentido, é essa a comunicação da pós-modernidade. Mas por outro lado, vou falar sobre isso, Lígia, prometo sim, tá? Vamos falar sobre isso nessas lives aí, de como parar de criar expectativa. Exercícios diversos. Sim, hoje o Enéas é um cara completamente fora de moda. Por quê? Porque ele fala de forma profunda. Quem é que ganha? Aquele que prometeu que vai, não é, cuidar dos gatinhos. Não que os gatinhos não mereçam, não é isso. Mas quem se dá bem é aquele que só fala de um assunto.
Por quê? Porque nós estamos ficando infantis do ponto de vista comunicativo. E estamos ficando infantis também no que se refere à maneira como nós usamos a linguagem para criar a nossa expectativa de futuro. Nós estamos sonhando sonhos infantis. E isso nos está adoecendo. Muito obrigado, gente. Obrigado demais. Até amanhã. Amanhã eu estarei com o meu xará Adriano Afonso. E vamos falar sobre algumas coisas que têm atrapalhado estudantes da atualidade. Certo? Ele é professor de Direito Administrativo e vamos falar sobre isso. E estou montando, não é? Um cronograma de exercícios de combate para a ansiedade. Certo? Obrigado demais, Vera. Na verdade, um cronograma de exercícios de combate à ansiedade. E amanhã quero falar sobre o que tem atrapalhado os estudantes hoje. Muito obrigado, gente. Tchau para vocês. Até. E avisa sobre a live, muita gente que tem ansiedade precisa ouvir essas coisas, né? Tchau.